Bom, então aqui nós vamos definir como nós podemos dar a nomenclatura dos desoxirribonucleotídeos ou dos ribonucleotídeos, ok? Nucleotídeos, de modo geral, eles precisam ser nomeados a partir de uma parte da estrutura desses nucleotídeos, né? Ou seja, uma parte da estrutura que contém uma porção que seja constante. No caso dos desoxirribonucleotídeos, como eu havia falado, não ocorre a presença da hidroxila no carbono 2 do anel, né, da estrutura cíclica da pentose, né, então, que caracteriza como a 2-deoxirribose. Então, para darmos o nome ao nucleotídeo, nós então somente tomamos a estrutura da pentose, ok? Mais a base nitrogenada. No caso aqui, a base nitrogenada seria a adenina, tá? Uma purina, ligada a 2-deoxirribose, ok? Nós temos, então, uma estrutura chamada de nucleosídeo, que tem como nome desoxiadenosina. Então, o nucleotídeo, ele pode variar o seu nome, a sua nomenclatura, dependendo da quantidade de fosfatos que estiverem presentes na estrutura. Caso ocorra apenas um fosfato, nós podemos usar então o nome desoxiadenosina, ok? E aí colocar ligado ao carbono 5' a quantidade de fosfatos. Desoxiadenosina 5' monofosfato. Este é o nome desse nucleotídeo que contém apenas um fosfato, ok? Baseado em adenina. Nós temos, então, mais de um tipo, né, de nucleosídeo. Para cada ligação a uma base nitrogenada, nós vamos ter, então, diferentes nucleosídeos, né? O nucleosídeo para a base nitrogenada contendo guanina será, para o DNA, desoxiguanosina. Contendo timina, para o DNA, será desoxitimidina. Para citosina, será para o DNA desoxicitidina. Ok? Bom, então, esta é a nomenclatura para os nucleosídeos, tá? E aí só irá depender da quantidade de grupos fosfato que estão ligados covalentemente ao carbono 5 dessa estrutura, né? Notem que a 2-desoxirribose é constante, variando apenas então as bases nitrogenadas, né? E o número de fosfatos ligados. Nós temos então a mesma nomenclatura para os ribonucleotídeos. Os nucleosídeos correspondentes, então, vão ser, no caso, a adenosina, para o nucleosídeo contendo a adenina, a guanosina, para o nucleosídeo contendo a guanina, a uridina, para o nucleosídeo contendo uracila, e citidina, para o nucleosídeo contendo a citosina. Ok? Então, basta que a gente veja, a gente analise quantos fosfatos estão ligados ao carbono 5 da pentose, né? No caso, como aqui nós temos um fosfato, nós temos então que o nome do nucleotídeo monofosfatado, né, com apenas um fosfato, é adenosina, né, o nome do nucleosídeo, 5', denotando o carbono ligado, monofosfato, ok? Isso se aplica para todos os nucleotídeos, né? Então, no caso aqui, os ribonucleotídeos e aqui, no caso, os desoxirribonucleotídeos. Gente, então existem também os símbolos, né, para identificar essas nomenclaturas, tá? O símbolo muitas vezes, tanto do nucleotídeo quanto do nucleosídeo, é apenas a nomenclatura simplificada da base, tá? O A denota a adenina, o G a guanina, o uracila, o C citosina e, lógico, né, o T a timina. Bom, com relação à numeração dos átomos presentes nos nucleotídeos, tá? Nós temos que ter uma numeração específica da pentose, ok? E essa pentose irá, então, apresentar uma quantidade de carbonos, nós já sabemos, né? Que, no caso, pode ser até... Então, tem uma numeração até 5, porque são 5 carbonos da pentose, tá? E existe também esse sinal a mais, no caso que é esse linha, né? Esse tracejado acima do número, para indicar que a numeração ocorre justamente no anel cíclico da pentose, tá? Então, de 1 a 5. Então, nós temos o carbono 1', 2', 3', 4' e 5'. A base nitrogenada, sejam pirimidinas e purinas, também terão posições. Então, as posições podem ser de 1 a 6 nas pirimidinas, pois são anéis de 6 átomos, e nas purinas pode ser de 1 a 9, pois os dois anéis fundidos
somam 9 átomos nos anéis. A ligação pentose-pirimidina ela ocorre na posição do carbono 1' da pentose, ligando-se ao nitrogênio 1 da posição da pirimidina, né? Da posição 1 da pirimidina. Já no caso com relação à purina, a pentose se liga também no carbono 1', na posição do nitrogênio 9, né? Lembre que aqui é a ligação N-glicosídica, tá? N-beta-glicosídica. Já o fosfato se liga sempre no carbono 5', tá? No carbono 5' da pentose. Então, nós temos nucleotídeos que podem ser mono, di ou trifosfatados. E aí, no caso, nós temos, então, a posição do fósforo alfa, beta ou gama. O alfa, no caso, é o primeiro fósforo a se ligar ao carbono 5' da pentose, ok? Foi uma ligação éter, ok? Ocorre aqui uma carbonila com o grupo éter, isso tudo ligado ao carbono, né? Forma o grupo éter. Já o fósforo beta e gama, no caso, eles formam a ligação fosfoanidrido, né? Essa é a ligação fosfoanidrido, né? Um anidrido, justamente com um fósforo, um átomo de fósforo ligado a cada lado do oxigênio. Isso faz com que a presença desse anidrido, né, gere uma ligação de alta energia, ou seja, quando a ligação é rompida, né, ou para que seja formada essa ligação, é preciso que haja um grande dispêndio de energia, ou quando ocorre a quebra, ocorre realmente uma grande liberação de energia, tá? Diferente dessa ligação éster, no caso que libera pouca energia. Bom, então nós temos aqui na nomenclatura de nucleotídeos e ácidos nucleicos, ok? Essa tabela do Lehninger. Nós temos então que as bases, né, as bases nitrogenadas podem ser do tipo purinas e pirimidinas. As purinas agrupam a adenina e a guanina, e as pirimidinas agrupam a citosina e a timina e uracila, ok? Muito simples. E aí nós temos então os nucleosídeos correspondentes, tá? Adenosina para adenina, né? E no caso no RNA, né? Ou em nucleotídeos baseados na D-ribose e deoxiadenosina, né? Para nucleotídeos que vão compor o DNA, no caso, né? Que aí vão ter a 2-deoxirribose como pentose, tá? E aí nós temos a mesma coisa para os demais, como nós vimos no slide anterior, ok? E aí os nucleotídeos, né, vão ter então aquela nomenclatura de adenosina monofosfato, difosfato, trifosfato ou adenilato, né? Adenilato, deoxiadenilato, guanilato, certo? Normalmente esse adenilato aqui, ele já denomina que é, no caso, apenas o nucleotídeo monofosfatado, tá? Guanilato, siditilato, timetilato, iridilato, tá? Todos são monofosfatados. E esses, então, no caso, têm a correspondência para os ácidos nucleicos aos quais eles irão, então, estar associados, pois eles compõem esses ácidos nucleicos, ok? Bom, então, propriedades dos nucleotídeos, tá? As moléculas de nucleotídeos, elas têm várias propriedades físico-químicas associadas à sua estrutura, tá? Então, a estrutura dos nucleotídeos, ela afeta, por exemplo, a questão da distribuição de elétrons, e aí, com isso, afeta algumas características físico-químicas, como a absorção de determinados espectros de luz, como é o caso do espectro que contém a luz UV. Isso se deve pela questão de, por exemplo, nós temos, né, tanto na pirimidina quanto na purina, né, na estrutura das pirimidinas e purinas, um efeito de ressonância, né, uma deslocalização, né, uma distribuição eletrônica mais uniforme pela questão da presença de ligações duplas e simples intercaladas. Isso faz com que ocorra uma deslocalização de um par de elétrons entre todas as ligações, né? Então, não existe uma posição fixa de uma ligação dupla ou ligação simples, né? Ocorre no caso que elas vão estar sempre se intercalando. Isso faz com que ocorra, então, a propriedade de absorção de luz UV. Ocorre uma absorção, principalmente na faixa do espectro em que corresponde ao comprimento de onda de 260 nanômetros, tá? Isso tanto para purinas quanto para pirimidinas quanto para purinas, tá? Isso é bem evidente, principalmente para as purinas, tá? Elas têm maior coeficiente de extinção molar ou de absortividade do que em relação às pirimidinas, justamente porque a ressonância ela também ocorre em maior extensão, tá? Justamente porque ocorre aqui, como eu falei, uma maior extensão devido a esse anel, apesar de não ser uma ressonância completa, tá? Existe aqui uma interrupção da intercalação de ligações duplas. Sendo que, então,
ocorre uma maior absorção, né, pelo coeficiente de extinção molar, a partir deste, no caso, comprimento de onda de 260 nanômetros. Bom, nucleotídeos e ácidos nucleicos também sofrem diversas transformações não enzimáticas, certo? Diversas reações que não dependem de enzimas, tais como desaminação, por exemplo, né? A citosina ela pode se tornar uracila simplesmente pela perda desse grupo amino, tá? Esse grupo amino da citosina, ele é capaz de então ser perdido e o carbono ser oxidado, ou seja, a adição de um oxigênio. Da mesma forma, também ocorre que a 5-metilcitosina pode também perder um grupo amino e oxidar esse carbono, tá? E isso se verifica para praticamente todas as bases, tá? Essas alterações são espontâneas, acarreta a perda de grupos amino exocíclicos, ou seja, fora dos ciclos, fora dos anéis. Elas acarretam diversas mutações que podem ter impactos muito importantes na questão da transmissão das informações genéticas, tá? É sabido que a citosina, por exemplo, ela apresenta uma taxa de mutação entre 1 a cada 10 a 7 resíduos, né? Lembrando que os resíduos, eles são advindos da perda de água, tá? Quando ocorrem polinucleotídeos. Em até 24 horas. A adenina e guanina, normalmente elas ocorrem, essas mutações, a 1/100º dessa velocidade, ou seja, a citosina ela é muito mais suscetível a essa desaminação, tá? Lembrando que o DNA normalmente, né, nem sempre, mas ele normalmente, boa parte das vezes, não tem uracila. Já no processo de depurinação, ocorre então a perda, por exemplo, de uma purina, né? Como é o caso aqui do resíduo de guanosina, no DNA. Nós temos aqui então o nucleosídeo, né, a pentose mais a purina, né, no caso a guanina. E aí ocorre por hidrólise a perda da guanina. E aí eu tenho sempre um resíduo apurínico, ou seja, sem a purina correspondente. Essas alterações também são espontâneas, tá? Elas geram a perda de uma purina da estrutura, né, do nucleotídeo. E a hidrólise, no caso da ligação N-beta-glicosídica, ela ocorre sempre entre a base e a pentose, tá? Como é evidente. No caso aqui, nós temos a ligação do nitrogênio 9 com o carbono 1, no caso, né? E aí ocorre essa perda no DNA, ok? Como é no DNA, isso pode acarretar, com certeza, alguma mutação que vai afetar a informação genética, tá? Pelo papel do DNA. Então, purinas ocorre então esse processo em 1 em cada 10 a 5, né? 1 em cada 10 a 5 purinas são perdidas em até 24 horas, tá? Interessante. Bom, outras transformações, por exemplo, são a formação dos ditos dímeros ciclobrutano de timina, ou simplesmente dímeros de timina. Essas transformações ocorrem devido à questão da presença, né, de timinas adjacentes, né, empilhadas. Elas estão bem próximas aqui, elas sim, estão praticamente paralelas, né, dentro de uma... Daqui a pouco nós vamos discutir a questão da estrutura do DNA, tá? Dentro da estrutura do DNA. E aí, então, essas timinas adjacentes, quando expostas à radiação da luz UV, no caso, elas podem, então, sofrer o processo de formação de ligações covalentes do tipo ciclobutano, tá? Porque ocorre aqui a ligação cruzada entre carbonos, formando um ciclobutano, apenas nessa posição, certo? Então, nós temos que, eventualmente, né, essa reação ela pode ocorrer de forma espontânea, também não enzimática, devido à questão dessas timinas adjacentes dentro da estrutura do DNA, fazendo que ocorra uma torção, uma aberração da estrutura tridimensional dentro de uma molécula de DNA, ok? Eventualmente também pode ocorrer uma ligação cruzada, tá? Mas o mais comum é que ocorra, por questão de estabilidade termodinâmica, do ciclobutano. Bom, então aqui falando agora sobre a questão da ligação fosfodiéster, certo? Da polaridade da molécula, no caso aqui eu não vou falar da polaridade da molécula de DNA ou de RNA, ok? E da questão de como que se comportam essas moléculas em determinadas condições, como pH neutro, por exemplo, ok? Então nós temos a ligação fosfodiéster, que é a ligação que liga, no caso, um grupo fosfato, né? Que está ligado ao carbono 5 de uma pentose, né? Ligado ao carbono 3, né? Carbono 5' carbono 3' de uma outra pentose, certo? Aqui nós temos aqui o DNA, né? Não temos aqui hidroxilo carbono 2. Então, a ligação fosfodiéster ocorre sempre assim. Nós temos aqui um nucleotídeo, né?
uma timidina monofosfato, né, que está ligada aqui a esse carbono 3' da pentose terminal, certo? Essa é uma ligação fosfodiéster, né, ocorre aqui a ligação entre dois nucleotídeos, né? Nessa ligação ocorre perda de água. Por isso que a gente chama também os resíduos de nucleotídeos, né, de resíduos de nucleotídeos, pois ele ocorre perda de água para ocorrer essa ligação, tá? Porém, a direção, existe uma direcionalidade da molécula de DNA, assim como da molécula de RNA. Essa ligação, normalmente, ela é feita nessa direção, da porção 5' para 3', certo? Por isso que é importante que a gente lembre depois desse conceito da direcionalidade, né? Da ligação fosfodiéster, de como que ela ocorre, né? Ocorre um ataque dessa hidroxila 3' ao fosfato, né, ligado ao carbono 5' do próximo nucleotídeo, tá? Então existe uma polaridade, uma direcionalidade da fita, tá? Em pH 7, esses fosfatos, obviamente, vão ter carga negativa, tá? Porque eles vão estar completamente ionizados, tá? E essa ionização é neutralizada a partir de interações iônicas com proteínas diversas, certo? Né? Por exemplo, algumas delas podem ser as histonas em eucariotos, ou íons, tá? Como, por exemplo, íons carregados positivamente, certo? Então, existe aqui uma estrutura que tem uma direção específica, uma estrutura muito bem definida, né? De uma direção da porção 5', né? Sempre denotando o carbono ligado a um dos fosfatos, né? Em direção ao terminal 3', né? Em que nós temos aqui uma próxima hidroxila livre para a ligação.